Olá, com alegria que mais uma vez nos encontramos através dos meios digitais para uma nova atividade dentro do estudo do Evangelho segundo o Espiritismo que temos procurado trazer nestas oportunidades, pelas quais eu agradeço imensamente a cada um de vocês, pela permissão que me concedem de adentrar os seus lares, os seus domicílios, nestes minutos em que certamente os bons espíritos nos envolvem para mais essa tarefa. Eu saúdo a cada um de vocês de maneira muito fraterna. E antes de nós iniciarmos a nossa conversa de hoje, que versará em torno do capítulo 17º do Evangelho segundo o Espiritismo, Sede Perfeitos, façamos a nossa oração, endereçando a Deus nosso Pai toda a nossa gratidão por todas as dádivas com que Ele generosamente e misericordiosamente nos tem tratado, desde o momento em que abrimos os olhos para esta reencarnação até o momento de hoje, e certamente assim seguirá até o final das nossas jornadas. Pelos dons da vida, da saúde, pela oportunidade da família, do trabalho, pela presença carinhosa dos amigos, pela fé que nos envolve e que nos dá forças para prosseguir, por tudo, enfim, Senhor, por este momento em particular, nós lhe somos gratos. A Jesus, o Mestre querido, que tem, ao longo dos milênios, guiado a humanidade terrestre, com vistas a que nenhuma ovelha se perca, que todas elas, todos nós, encontremos o redil, encontremos o caminho que nos levará com segurança ao reino dos céus. Muito obrigado, Senhor Jesus, pelo seu empenho, pelo seu sacrifício, pela sua paciência com nós, diante das nossas vacilações, das nossas quedas, das nossas inúmeras imperfeições. E não poderíamos deixar de agradecer aos bons espíritos que nos acompanham de maneira muito próxima, guiando-nos, inspirando-nos, orientando-nos. E que nestes momentos de oração e reflexão, certamente unem-se a este nosso esforço, amparando-nos, trazendo-nos suas boas energias, suas boas vibrações, a fim de que o nosso propósito coletivo se traduza em êxito para cada um de nós. Que assim seja. Então nós vamos hoje conversar sobre o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é Sede Perfeitos, que nós sejamos ou busquemos sermos criaturas perfeitas. E precisamos entender, logo ali adiante, vamos analisar este aspecto com detalhe, o que é ser perfeito dentro das condições que nós vivemos aqui na Terra. O capítulo então começa com o texto do Evangelho de Mateus, capítulo 5, versos 44 a 48, em que Jesus nos traz o seguinte ensinamento. Caracteres da perfeição. Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelo que vos perseguem e caluniam. Porque, se somente amardes o que vos amam, que recompensa tereis nisso? Não fazem assim também os publicanos? Se unicamente saudardes os vossos irmãos, que fazeis com isso mais do que outros? Não fazem o mesmo os pagãos? Sede, pois, vós outros, perfeitos,
como perfeito é o vosso Pai celestial. Então, se nós, ao iniciarmos o estudo da doutrina espírita, lá na primeira pergunta do livro dos Espíritos, que Kardec formula da seguinte forma: que é Deus? E os Espíritos respondem: é a inteligência suprema, criador de todas as coisas do universo, absolutamente infinito nas suas perfeições de bondade, de sabedoria, de amor, de misericórdia e de justiça. Atendo-nos a esta explicação, naturalmente pode surgir a dúvida que quando Jesus nos recomenda que sejamos perfeitos, assim como é o nosso Pai, assim como é Deus. Ora, não corresponde à lógica mais elementar querer atribuir a Jesus uma afirmativa de que nós, espíritos criados por Deus, portanto, criaturas de Deus, pudéssemos em algum momento alcançar tal perfeição que nos igualasse à perfeição divina. Isso é impossível, não é? Jamais a criatura alcançará a perfeição do seu Criador. Então, por que Jesus faz esta recomendação? Que nós busquemos sermos perfeitos, assim como é o nosso Pai Celestial. Porque, em primeiro lugar, as criaturas da época a quem Jesus se dirigia não teriam condições de entender essas nuances, este raciocínio, tá certo? Então, ele buscou apenas adotar um modelo, um exemplo para que as pessoas pudessem seguir. E no ensinamento ele esclarece como deve ser o procedimento de cada um de nós, né? Amando os nossos inimigos, ou seja, buscando fazer pelo outro, mesmo aquele outro que não nos é mais próximo, com o qual nós não mantemos tanta afinidade, as mesmas relações pacíficas, harmoniosas, fraternas, da mesma maneira como nós mantemos com os demais, que são mais próximos. Evidente que haverá sempre uma diferença de tratamento, não é? Evidente que Jesus não sugeriu ou não recomendou que nós tratássemos da mesma forma os que nos são caros e os que não nos são tão caros. Há uma diferença de sentimento e, consequentemente, na maneira do relacionamento com essas criaturas. Mas o que Jesus quis dizer com amai os vossos inimigos é que nós não buscássemos jamais agir de forma a prejudicá-los, a fazer-lhes o mal, a retribuir-lhes o mal que eventualmente nos façam, com um mal igual ou pior. Que nós aprendamos a entender que, se nós ainda nos encontramos num patamar de imperfeição e por isso erramos moralmente, o nosso irmão, mesmo aquele que não nos é tão querido, que não nos é tão próximo, está na mesma situação de imperfeição. Então, também ela está sujeita ao erro, a se equivocar conosco, dizendo-nos coisas que não nos agradam, fazendo-nos coisas que possam até nos prejudicar. Então, a lição aqui tem a ver com como reagir a essas situações, que comportamentos devemos ter sempre que alguma atitude do outro chegar até nós dentro de uma condição, de uma situação de prejuízo, de perda, de calúnia, de agressão, não é? Como nós devemos reagir? Então devemos reagir de maneira pacífica, entendendo que o outro errou sim, mas que cabe a Deus, o juiz supremo, avaliar este erro e encaminhar a tratativa para que a justiça se faça.
A justiça cabe exclusivamente a Deus, não cabe a nenhum de nós. Então, não reagir de maneira agressiva, não retribuir o mal com o mal. É isso que Jesus está dizendo aqui. Fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Porque se somente amardes o que vos amam, ou seja, se nós apenas mantivermos um relacionamento fraterno com aqueles que nos são próximos, que nos são queridos, que mérito há nisso? Qualquer um é capaz disso, né? Mas o cristão, aquele que procura compreender, assimilar os ensinamentos de Jesus, que constam do Evangelho, da Boa Nova, deve procurar ir além, tratando de forma caridosa aqueles que não são tão próximos, aqueles que não são tão queridos e aqueles que eventualmente produzam o mal para nós. Então, essa é a essência do ensinamento. Não é uma perfeição que nós devemos buscar para atingir a perfeição divina. Não é nesse sentido, mas é a perfeição possível, a perfeição relativa ao grau de adiantamento das criaturas da Terra, do planeta Terra, de cada um de nós. É essa perfeição que Jesus recomenda, que é a perfeição possível, que é uma melhoria da nossa moralidade que está plenamente ao nosso alcance. Na medida em que nós nos conheçamos, nos compreendamos e percebamos toda vez em que brota dentro de nós uma emoção, um sentimento, que se nós nos deixarmos levar, fatalmente produzirá um ato de desamor, aí é que nós devemos cuidar para que a nossa atitude seja comandada pela nossa razão, pelo entendimento de que somente a prática do bem e do amor trará felicidade e o contrário trará infelicidade, sofrimento. Então, nós somos já assim capazes de compreender este ensinamento e agirmos todas as vezes possíveis dentro dessa condição, né, de conter o impulso para o mal e agir na direção do bem, praticando o bem. Sempre que nós reagimos de forma violenta, agressiva, de forma desamorosa, significa que nós permitimos que o nosso ego, que é essa energia ainda negativa, de ignorância que habita na nossa intimidade, se manifestasse. Então, sempre que nós praticamos atos de desamor, nós deixamos que prevalecesse o nosso egoísmo, o nosso orgulho, a nossa vaidade, a nossa inveja, o nosso ciúme, a nossa ambição, enfim. Essas características que ainda em graus diferentes habitam a nossa intimidade. Então, o que Jesus diz para nós sermos perfeitos é: lutemos de maneira consistente, permanentemente, estejamos atentos e conscientes a essas imperfeições temporárias para superá-las no dia a dia, no contato com os nossos semelhantes. Essa é a perfeição que nós podemos e devemos atingir. Quando? Já. Nada de esperar. Quando eu alcançar tal coisa, quando eu superar isso, quando eu tiver alcançado aquilo. Não. A recomendação de Jesus não estabelece passos antecedentes ou circunstâncias anteriores para começar a ser trilhados. Esta é uma caminhada que nós precisamos iniciar já. Digo mais, já estamos atrasados, porque se estamos aqui ainda, repetindo mais uma vez essa experiência de termos contato com o Evangelho e de ainda não sermos capazes
de senti-lo e de praticá-lo, é porque nós já rejeitamos, já fomos resistentes, rebeldes à Boa Nova em épocas passadas. Então, mais uma vez, Deus, na sua infinita misericórdia, nos concede a oportunidade de recomeçarmos do ponto onde paramos e que dessa vez, através da razão, nós consigamos realmente avançar passos largos na direção da nossa perfeição. Perfeição aqui entre aspas, né? Perfeição relativa a este mundo, a essa vida. Depois, na sequência do capítulo, vem um item muito importante e difícil de abordar, porque ele traz muitas informações e ensinamentos, que é exatamente o homem de bem. E aqui cabe sempre uma observação, quando nas obras nós encontramos o homem de bem, o homem isso, o homem aquilo, Kardec não estava se referindo ao sexo masculino, estava se referindo à espécie humana, às criaturas humanas, às pessoas que habitam o planeta Terra. Então nós vamos alterar aqui o homem de bem por a pessoa de bem, né? A criatura de bem. E ele vai descrevendo características dessa pessoa e nós vamos tentando ver aqui o que o Kardec está dizendo e comentando, não é? Então a verdadeira pessoa de bem é a que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade, na sua maior pureza. Se ele interroga a consciência sobre seus atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele ou dela, enfim, se fez a outrem tudo o que desejara lhe fizessem. Então, nesse parágrafo já dá para perceber a extensão deste conceito do que é ser uma pessoa do bem, uma pessoa de bem. É aquela que cumpre as leis de justiça, de amor e de caridade, na sua maior pureza. Então vamos lembrar lá do Livro dos Espíritos, há uma parte em que o Kardec dedica ao esclarecimento sobre as leis naturais, as leis divinas, que são os instrumentos através dos quais Deus rege todo o universo. Então tratam-se de leis universais, que não se aplicam exclusivamente ao nosso planeta ou à nossa existência, né? Então, a lei do trabalho, a lei do progresso, a lei de sociedade, a lei de destruição, enfim. E, por último, ele trata da lei de justiça, amor e de caridade, dizendo que essa lei teria a capacidade de abarcar todas as outras leis. Porque toda a obra de Deus reflete o seu infinito amor pelas suas criaturas, a sua infinita justiça para com as suas criaturas e a sua infinita misericórdia ou caridade para com as suas criaturas. Então, na medida em que busquemos compreender e agir e viver dentro desta proposta de justiça, amor e caridade, nós estaremos certamente caminhando para esta perfeição relativa a qual Jesus se referiu no item anterior que nós estávamos falando até agora há pouco, né? Justiça, né? O entendimento da justiça. O que é a justiça? A justiça é quando o bem ele se distribui de maneira a atender a todos os que estão envolvidos em determinada questão. Não é apenas o meu bem pessoal, o meu bem particular, o meu bem íntimo, não. É o bem que se produza de maneira
mais ampla possível, que alcance o maior número possível de criaturas. Se para alcançar este bem, os meus interesses pessoais, privados, particulares, não serão plenamente atendidos, não importa. Né? Viver de acordo da maneira mais plena com a lei de justiça é saber sacrificar os nossos interesses terrenos, materiais, mundanos, em prol de uma causa maior. Quando isso se apresentar, evidentemente. Não quer dizer que nós renunciaremos a todo e qualquer benefício, todo e qualquer conforto, toda e qualquer conquista material. Não, até porque nós temos a lei do progresso. Então, o progresso se faz necessário a todas as criaturas, mas que haja sempre justiça, ou seja, o meu progresso, o meu sucesso material não poderá vir às custas de perdas, de prejuízos, de problemas produzidos a outras pessoas. Então, só há um bem dentro de um conceito de justiça quando esse bem não faz o mal a ninguém, não promove o mal a ninguém. A lei de amor, né? Deus é amor. Então, o amor abarca todas essas condições, né, de fazer o bem ao outro, sem esperar nada em troca, sem esperar recompensa, sem querer reconhecimento, fazer o bem pelo simples fato de fazer o bem. Do entendimento que a outra pessoa é absolutamente merecedora da nossa devoção, da nossa atenção, do nosso carinho, que nós nos tornemos, dentro do possível, úteis, dentro do possível que nós atendamos às necessidades daqueles que nos estão próximos. E se há algo que essa situação da pandemia veio tentar ensinar às criaturas humanas, é que sem a solidariedade, sem essa preocupação recíproca entre as criaturas, em que uns cuidam dos outros, os mais fortes dos mais fracos, os mais jovens dos mais velhos, os mais ricos dos mais pobres, sem esta compreensão na sociedade, nós continuaremos vivendo situações de grande sofrimento, de flagelos como este ou ainda piores. Né? Então, que nós entendamos isso, a necessidade de um convívio familiar, social, profissional, dentro da fraternidade, da caridade, de fazer ao outro sempre tudo aquilo que nós gostaríamos que nos fosse feito. E a pessoa de bem, ela consulta a sua consciência, não é? Ela se pergunta no momento oportuno se naquele tempo, naquele dia, ela não agiu de forma a descumprir com estas leis de justiça, caridade e de amor. E caso a sua consciência a acuse de alguma transgressão, o que ela deve fazer? Morrer de remorsos, morrer de culpa? Não. Arrependimento, sim, é sempre necessário. Mas, na sequência do arrependimento, vem a reparação, não é? Então, se eu errei para com outras pessoas, ou outra pessoa, o que eu posso fazer já para reparar o meu erro? Nem sempre isso é possível de maneira tão simples, tão direta. Mas o que eu posso fazer? Um pedido de desculpas já é alguma coisa. Já é alguma coisa. Reconhecer perante o outro que errei já é alguma coisa, já é um bom sinal. Já é um sinal que eu estou renunciando ao meu orgulho, não é? Eu não vou me rebaixar, eu não vou me diminuir. Não. Pedir desculpas é um ato de grandeza que demonstra uma capacidade de compreender a si mesmo e compreender o outro. E ir até o outro e dizer: me perdoe, meu irmão, me perdoe, minha irmã. Eu não deveria ter feito, falado o que eu fiz, o que eu falei. Entendo que te magoei, que te machuquei, que te prejudiquei e, portanto, me equivoquei seriamente.
Como que eu posso me redimir perante você? Como que eu posso ressarcir uma perda, um prejuízo que eu causei a você? Como que nós podemos resolver esta questão para que você não se sinta mais na condição de prejudicado, de prejudicada pelos meus atos? É isso que a pessoa deve buscar fazer, a pessoa de bem, não é? Deposita a fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Sabe que sem a sua permissão nada acontece e se lhe submete à vontade em todas as coisas. Quando nós falamos de fé no Espiritismo, nós estamos falando de uma fé racional, de uma fé raciocinada, que usa a lógica, não é? Essa lógica inquestionável sobre a existência de um Criador de tudo que há no universo. Criador esse que é perfeito em todos os seus atributos e que, consequentemente, só pode produzir o bem, jamais produzir o mal, não é? Então, se nós temos essa convicção, essa fé em Deus, nós devemos viver de acordo com essa convicção. E viver de acordo com essa convicção é fazer a nossa parte naquilo que nos cabe, mas entregar a nossa vida a Deus. Na certeza de que tudo o que acontece responde à vontade de Deus ao nosso respeito. Não podemos ter dúvidas sobre isso. Não podemos ficar inseguros com relação a isso, pois dessa maneira sim nós estaremos ampliando os nossos pesares, porque além do problema, além da situação difícil que nós estejamos enfrentando, ainda estaremos nessa angústia a respeito de Deus, se Ele está vendo o que está acontecendo, se Ele está permitindo o que está acontecendo, se em algum momento Ele lançará um bote salva-vidas para nos socorrer, enfim, não podemos ter esse tipo de dúvidas. Estejamos nós na bonança ou na carência, entendamos sempre que tudo responde à vontade soberana, amorosa e justa do Pai. Não duvidemos jamais disso. Isso já é um passo enorme para a superação das nossas dificuldades. Tem fé no futuro, razão porque coloca os bens espirituais acima dos bens materiais. Não é que desconsidera os bens materiais ou não se importa com os bens materiais, não. Mas atribui aos bens materiais um peso relativo ao que de fato lhes cabe. Mas sim, entende que a principal tarefa que cada um de nós tem nesta existência é adquirirmos patrimônios espirituais. Patrimônios espirituais têm a ver com a nossa evolução moral, com os esforços cotidianos para nos tornarmos perfeitos, perfeitos dentro dessa acepção relativa, a perfeição relativa que a vida na Terra possibilita e que Jesus explicou: amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem, porque qualquer um ama os seus amigos, qualquer um ama os seus entes queridos, até os publicanos, né, nas palavras de Jesus, até os pagãos agem assim. Então, a diferença está em ir além, em fazer algo a mais do que cada um é capaz de fazer, não é? Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e as aceita sem murmurar, sem reclamar, sem se rebelar. Nós estamos passando por aquilo que é necessário à nossa evolução, seja em caráter expiatório, ou seja, para quitar débitos do passado quando nós nos equivocamos, seja para colocar à prova se nós de fato aprendemos aquilo que dissemos que tínhamos aprendido. Então a prova é um teste. Ah, você aprendeu? Vamos ver se de fato você aprendeu.
E a expiação é o resgate, é o pagamento do débito, é a quitação, que nós podemos pagar através do sofrimento, mas podemos pagar através do amor. Quanto mais atos de amor nós tivermos, menores vão se tornando os nossos débitos e, consequentemente, menos dolorosas as nossas aflições. Então, a expiação ela pode se dar através do sofrimento ou da prática do bem, do amor. Possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar paga alguma. Retribui o mal com o bem. Toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre os seus interesses à justiça. Já falamos, não é, sobre isso. Se para que a justiça se produza, os meus interesses pessoais precisarão ficar em segundo plano, que assim seja. Que assim seja. Porque o bem maior deve ser colocado sempre acima e antes do bem pessoal. Encontra satisfação nos benefícios que espalha, nos serviços que presta, no fazer ditosos os outros, nas lágrimas que enxuga, nas consolações que prodigaliza aos aflitos. Seu primeiro impulso é para pensar nos outros, antes de pensar em si. É para cuidar dos interesses dos outros, antes do seu próprio interesse. O egoísta, ao contrário, calcula os proventos e as perdas decorrentes de toda ação generosa. Então vejam que o Allan Kardec vai colocando com tanta lucidez e tanta clareza cada um desses aspectos relacionados com a pessoa de bem, que até não resta muita dúvida, não há muito o que esclarecer. Não é? Então, em todas as circunstâncias, toma por guia a caridade, tendo como certo que aquele que prejudica a outrem com palavras malévolas, que fere com o seu orgulho, o seu desprezo, a suscetibilidade de alguém, que não recua à ideia de causar sofrimento, uma contrariedade, ainda que ligeira, quando a pode evitar, falta ao dever de amar o próximo e não merece a clemência do Senhor. Então, em todas as circunstâncias da vida, nós, nessa busca pela perfeição, em termos como alvo, como objetivo, nos tornarmos criaturas de bem, devemos sempre ter como guia a caridade, a verdadeira caridade, a benevolência, né? O não julgar, a paciência para com o outro, o perdão, a compreensão, o respeito às individualidades, respeito às crenças, respeito às diferenças, respeito ao outro como ele é, sem querer impor situações, condições que apenas atendam à nossa vontade, ao nosso interesse, ao nosso desejo de fazer com que a nossa posição prevaleça. Isso não é respeito. Né? Respeitar as diferenças de raça, as diferenças de religião, as diferenças de pensamento, as diferenças de classe social, enfim. Toda e qualquer diferença existe por uma razão, para que nós aprendamos uns com os outros, para que dessa multiplicidade de maneiras de ser, de viver e de pensar, nós consigamos ir evoluindo, adquirindo méritos para uma convivência fraterna e pacífica entre todas as criaturas. Esse é o grande desafio de sermos
pessoas de bem. E muito mais, ele diz aqui, né? Não alimenta ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas, e só dos benefícios lembra. Nunca se compraz em rebuscar os defeitos alheios, nem ainda em evidenciá-los. Estuda as próprias imperfeições e trabalha incessantemente em combatê-las. Então, segue ainda por um bom trecho essa descrição pormenorizada feita pelo codificador a respeito da maneira como deve se comportar a criatura do bem, a criatura de bem, perdão. E ainda mais na frente tem um outro item que ele trata dos bons espíritas, né? Então, como devem se comportar os bons espíritos? O bom espírita é o bom cristão, é a pessoa de bem, não é? Então, ao reproduzirmos na nossa vida cotidiana estas condutas descritas aqui, nós, independente da nossa religião, nós estaremos sendo bons cristãos, não é? Mesmo que não creiamos em certas coisas, mesmo que não acreditemos em certas coisas. A crença em Deus é necessária, sim, mas fora isso, outras crenças não são imprescindíveis para que nós sejamos criaturas do bem, não é? Então que nós possamos refletir, ler com atenção este trecho do capítulo 17º, refletir, olhar para dentro de nós, perceber aquilo que ainda precisamos trabalhar intensamente e irmos com calma, amando-nos, compreendendo-nos, aceitando-nos como nós somos, entendendo que esse processo de transformação ele ocorrerá inexoravelmente, mas não podemos querer fazer as coisas de maneira apressada, atabalhoada, né? Precisamos ir gradativamente, consistentemente, um passo de cada vez. E mesmo que nós falhemos, mesmo que nessa caminhada nós venhamos a cair, e certamente cairemos, o importante é que nos levantemos, que nos reergamos e sigamos em frente. Não adianta cair e ficar no chão se lamentando. Não. Caiu, errou, paciência, começa de novo. Se dê outra chance. Deus nos dá infinitas chances. Jesus nos concede infinitas oportunidades. Os amigos espirituais têm uma paciência enorme conosco, porque nós não vamos ter paciência com nós mesmos, porque nós não vamos amar a nós mesmos, entendendo que estamos neste processo. Então isso é fundamental. Mas é fundamental a ação. De nada serve conhecer e não colocar em prática. Quando nós conhecemos, quando nós sabemos de algo que nos parece correto, que nos parece bom, que nos parece positivo, e não colocamos em prática, é a mesma coisa como se nós nada soubéssemos a aquele respeito. Então, ter a consciência dessas verdades é fundamental. Mas sem a prática, sem a ação, não serve para nada. É a mesma coisa que vir aqui diante de vocês, falar bonito, colocar palavras e não fazer nada, né? E manter a minha conduta inalterada. Ah, mas eu faço palestra. Jesus não colocou como condição para alcançar o reino dos céus fazer palestra. Se fosse, ele teria colocado. Não é? O que ele colocou como condição é: amai os vossos inimigos, orai pelos que vos caluniam, pelos que vos prejudicam, né? Fazei o bem a todos, independente se são queridos ou próximos ou não. Né? Ele não incluiu aí nessa lista fazer palestras, fazer preleções. Não é? Isso é uma atividade, sim, que tem a sua importância, mas sem a ação prática, pouca utilidade terá. Para mim, pode ser até que tenha mais utilidade para quem está ouvindo e coloque de fato em prática. Mas se eu ficar apenas na exposição teórica
e não colocar em prática na minha vida, nos meus assuntos, nas minhas relações, estarei atrasando o meu processo evolutivo. E assim com cada um de nós. Por hoje nós ficamos aqui, o nosso tempo se encerra. Mais uma vez agradeço profundamente pela paciência, pela audiência de vocês, pelo carinho que algumas pessoas manifestam, escrevendo comentários. Muito obrigado. Que Deus abençoe vocês com muita saúde, com muita paz e que possamos nos encontrar em breve em mais uma oportunidade. Fiquem bem. Até logo.